Olá, irmãos, tudo bem? Eu sou Davi Costa, sou um cristão pentecostal e tenho uma verdadeira mensagem do Deus de Israel para a verdadeira Igreja de Cristo, tá bom? Eu, hoje, vou falar sobre o boicote contra Deus, tá bom? Por que acontece esse boicote contra Deus? Irmãos, é o seguinte, existe uma sociedade satânica chamada maçonaria, que foi criada lá no Egito, e ela mesmo diz, foi criada no Egito, entendeu? Mas quem criou ela? Foi Matusalém Matará, entendeu? Junto com Caifás, que é neto de Adão, bruxo neto de Adão, e Matar, entendeu? Que é outro neto de Adão, bruxo neto de Adão, tá bom? Tá legal. Então, desde lá, ela faz de tudo para boicotar Deus em vários setores da sociedade, entendeu? Na religião, entendeu? Na política, entendeu? No conhecimento, entendeu? Na alimentação, no emprego. Então, tudo eles fazem para boicotar quando Deus está presente ali. Vocês estão entendendo? Muita gente diz, poxa, Deus é bom, Deus é bom. Muita gente sabe disso, que Deus existe sim. Tem coisas que os cientistas, astrônomos, não sabem explicar por que existe tal fenômeno. Não sabem explicar por que existe tal fenômeno. Entendeu? Mas aquilo ali é uma ação de quem? Do dono do patrimônio, do dono do globo. Deus. Tá entendendo? Então, toda vez que essa sociedade bruta satânica, chamada maçonaria, sabe, que existe uma ação de Deus em algum setor da sociedade humana, eles boicotam, eles atrapalham, eles manipulam, eles estragam. Entendeu? Certo. Atualmente, eu estive verificando que existem pessoas que não ligam para Deus, entendeu? Não ligam sobre a pessoa de Deus. Como é Deus? Deus existe? Não, Deus não existe, cara. Nunca apareceu. Entendeu? Você sabia que a sociedade satânica, eles querem levar o globo a se autodestruir? É verdade. Guerras, uma nação contra outra nação, eles sabem fazer isso. Entendeu? Mas Deus, está agindo para que não aconteça isso. Para que nação não destrua outra nação. Ah, mas eu dou... Isso é pra mim uma piada, cara. Porque olha o que tá vendo lá em Israel com a Palestina. Tu não tá vendo a Rússia com a Ucrânia? Eu digo, eu tô vendo. Eles foram culpados disso. Eles são experts em fazer o quê? Discórdia. Entendeu? Sempre é um perto do outro. Sempre é um perto do outro. Um bem do lado do outro. Eles sabem fazer isso. Vocês estão entendendo? Perto da Rússia tem o quê? A Ucrânia. Perto de Israel tem o quê? A Palestina. Vocês estão entendendo? Então tá. Então, eles sempre fazem todo tipo de boicote, contra Deus, para que não haja organização de paz no globo, para que ninguém venha respeitar a pessoa do ser que criou, a carne do ser humano, a alma dele, Não é para ninguém respeitar. Mas muita gente sabe que a sociedade satânica usa o sobrenatural, demônios, entendeu? Para meter medo na sociedade humana. Vocês estão entendendo? Se você for prestar atenção na religião,
existe o batismo com o Espírito Santo. Existe o Deus Espírito Santo. Vou falar sobre o Deus Espírito Santo, certo? Tá. Então o Deus Espírito Santo, existe o Deus Jesus Cristo, me perdoe, tá? Existe o Deus Jesus Cristo, tá? O Deus Jesus Cristo, sabem que ele tem pernas, tem braços, tem um cabelo comprido, realmente acertaram, só erraram na barba, que Jesus não tem barba. Jesus não era humano, como é que ele vai ter barba? Tá legal. Então, sabe como que existe o corpo de Jesus Cristo, não é verdade? Foi crucificado na cruz do Calvário, não é verdade? Tá legal. E o corpo do Deus Espírito Santo? Como é? Entendeu? Ah, é uma pomba. É uma ave. Tá, fala mais para mim, irmão, sobre isso. Não, isso não tem como, meu amigo. Sabe, é a palavra, tem que ser conforme a palavra, o que está escrito na palavra. Tá entendendo? No livro de Lutero, aquele livro que foi banido, né, pela Igreja Católica na época da Santa Inquisição, falava sobre o corpo do Deus Espírito Santo. Porém, a maçonaria, né, que criou a Igreja Católica, certo? Ela estava batalhando para quê? Para que ninguém soubesse como é o Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Legal, né? Mas por que tanta fissura no Espírito Santo? Na verdade, por que tanta raiva contra o Espírito Santo? Entendeu? Bom, isso o Deus de Israel mandou eu revelar para a igreja o que ele me revelou, tá bom? Revelação lá do alto. Na época que os bruxos netos de Adão, né, fizeram com poder ocasionar um acidente no globo, né, que quebrou a superfície, que o poder criou uma casca de ovo praticamente em cima do globo, certo? Que acabou se quebrando no terremoto que eles acabaram fazendo acidentalmente, e quando ocasionou esse terremoto com acidente, quando foi ocasionado isto, né, acabou criando o quê? Os continentes. Tá entendendo? Tudo bem. Mas houve mais lá adiante, dias depois, a morte, né, de outro neto de Adão, que um desses bruxos matou. Dois bruxos, né, dois netos de Adão mataram com um facão que tinha para cortar as frutas das árvores, para tirar, só para tirar a fruta da árvore, caía, e eles comiam com facão. Não existia agressão, nada. Então eles foram chamados a atenção, entendeu? Desses dois primos, netos de Adão, porque eles puxaram, mentindo, dizendo que era um anjo, e o poder veio na mente deles, entendeu? Porém, Deus viu isso e segurou a mente deles, o corpo deles, para eles não morrerem. Tá entendendo? Tudo bem. Então, eles chamaram a atenção. Não façam isso, meu amigo. Não faz isso. Tira esse da tua mente. Pede para sair. Ouve Deus. Deus está falando para ti. Larga isso. Esse é o poder das trevas. Né? Não era o poder das trevas que ele falava na época. Deus chamou de trevas depois. Aquilo que é errado. Para Deus, ele fala de trevas. Aquilo que é errado. Entendeu? Tudo bem. Quando eles reclamaram, eles partiram para cima, porque chamaram ele de cara de mulher. Entendeu? Cara de mulher para eles. Não gostaram. Partiram para cima e golpearam eles com o facão. Entendeu? Só que esses primos, netos de Adão,
eram o quê? Cópias. Entendeu? Eram cópias dos primos. Não eram os verdadeiros primos. Deus se adiantou e colocou duas cópias na frente deles. Entendeu? Tudo bem. Aí, Deus chamou eles para o alto e pediu uma reunião urgente com todos os deuses e chamou para o alto também Adão e Eva, entendeu? E todos daquela época, que era uma base de 500 humanos naquela época. Crianças, só as crianças que não viram. Mas chamou todo mundo para um alto, para uma grande assembleia. E os deuses lá. Então eles foram chamados para o alto. E Deus falou: filho, quando alguém te ofender, não parte para cima dele com facão. Não faz isso. Recua. Deixa que eu castigo ele. Entendeu? Mas larga o poder quando eu mandar também. E ele não queria largar. Ele, que era Índia, o nome dele, Índia e Caifás, foram os primeiros. Tá legal. Se não faz isso, não corre em cima do teu primo e dá-lhe com terçado nele. Não faz isso. Não vai com facão. Deixa que eu castigo ele. Não é preciso. Sai de perto dele. Não toma essa atitude. E eles calados não queriam falar nada. E estavam aborrecidos porque eles chamaram ele de cara de mulher. Aí Deus fez eles desaparecer de novo na frente deles. As cópias de novo. Então os deuses estavam lá olhando. Com ele estava o Espírito Santo. E Jesus Cristo na época tinha 15 anos. Que Jesus Cristo viu, foi chamado. Tinha 15 anos na época. Entendeu? E estavam os outros deuses. E Adão e Eva e o restante. Entendeu? E chamaram também Deus chamou um de cada globo. Entendeu? Que existe seres vivos. Vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Entendeu? Tudo bem. Aí eles correram em cima das cópias e mataram eles na frente das pessoas. Deus nunca tinha visto isso antes. Entendeu? Deus nunca tinha visto isso antes. É agressão. Ele acabou matando o outro. Entendeu? Quando eles fizeram isso, foi uma gritaria. Foi uma gritaria que o Espírito Santo não aguentou, que saiu correndo lá da onde ele estava e segurou Caifás, né? E os outros deuses, existe o primeiro anjo, o deus Palatã, e outros deuses também. Palatã correu, que era um serafim, correu e segurou Índia. Não faz isso, rapaz, e segurou da mão deles o terçado. Não faz isso, rapaz, tu é maluco, rapaz, não faz isso, tu matou o outro. Ele já sabia o que era a morte, entendeu? Porque Deus mostrou no futuro o que ia aparecer muito tempo, só que não mostrou quem é que ia fazer primeiro, entendeu? Pronto, entendeu? Então Caifás ficou com muita raiva do que o Espírito Santo falou para ele. O nome do Espírito Santo no céu é Santo. Santo, na Bíblia de Lutero, Santo. Aí veio a palavra Santíssimo para todos os deuses, devido Santo ser muito justo, entendeu? Tá legal. E muito fiel a Deus também, extremamente fiéis, igual os deuses. Tá legal. Aí eles não gostaram da atitude do Deus Espírito Santo, certo? E Índia ficou muito tempo olhando para o Espírito Santo com muita raiva. Quem dera ele pudesse pegar o testado para para cima dele. Entendeu? E Caifás também. Caifás só balançava a cabeça fazendo assim, como que diz assim, tu vai ser o próximo. Só que o tamanho do Espírito Santo, ele tem 7 metros de altura. Tu vai dar ele conseguir mesmo? Tu vai conseguir mesmo? Tá legal. Então, Deus devolveu eles para a terra, devolveu eles para lá e mostrou
os que estavam escondidos, os 2 primos, netos de Adão, entendeu? Mostrou para eles e foi muita alegria quando viram eles estavam vivos, né? Correram, o Espírito Santo agarrou um lá e levantou no ombro, botou em cima do ombro, os outros alegres levantaram, os outros alegres porque eles estavam vivos, entendeu? E Deus explicou, olha, está acontecendo isso, eles não vão mais me obedecer, infelizmente não vão me obedecer. O poder está dizendo que eles não obedecerão mais ninguém, eles sempre vão querer matar qualquer pessoa, injustamente, por qualquer besteira, e foram amaldiçoados por Deus, porque estavam na mente, com o poder das trevas, entendeu? Que é um poder ao redor do globo, que está desorientado, Deus deixou desorientado, porque eles iam fazer isso, senão eles matariam todos do globo, e eles são doidos para saber quantas pessoas tem no globo, e Deus não deixa. Pode levantar o censo que for, seja qual for o país, vai dar bilhões, não é bilhões, entendeu? Não é, senão eles matariam todos do globo. Eles são loucos, estão amaldiçoados. Só que eles perceberam que Deus amaldiçoou eles para se autodestruírem. Então eles começaram a matar todos ao redor, todos os seres vivos, e prometeram para Deus que eles matariam todas as crianças do globo. Perdão, tá, gente? Eles matariam todas as crianças do globo, e seja lá quem for, amigo de Deus. Entendeu? E foi se passando o tempo. Tá entendendo? Até que o Deus Samará teve uma ideia de criar mensagens de paz, falando para os outros que iam nascer lá, tá entendendo? Que não queriam mais obedecer a Deus, tá entendendo? Eles deformaram o rosto de muitos bebês e tiraram da barriga da mãe, da mente dos bebês, né, a pessoa de Deus. Deus, quando faz a alma, ele aparece na frente da alma e conversa com ela, entendeu? Para ela se lembrar quem foi que criou ele. Então eles tiraram na barriga da mãe a memória das crianças, dos bebês, para que não se lembre mais do Deus Criador. Entendeu? Tudo bem. O tempo passou. E eles fizeram de tudo para boicotar Deus e principalmente o Espírito Santo. Tá entendendo? Por enquanto só existe um, né? Tava vivo um bruxo neto de Adão, que é o Índia, que criou a Índia. Entendeu? Ele criou a Índia. E Caifás já morreu. Entendeu? Caifás morreu em 1990. Deus deixou eles vivos por muito tempo. Mas eles fizeram muita história na Bíblia, mentiram muito, inventaram muito, mas Deus abençoou e disse: eu vou cobrar isso de vocês, eu vou cobrar. Entendeu? Eu vou cobrar isso de vocês. Vocês estão entendendo? Então Caifás, ele era mais inteligente que Índia, certo? Porém, Índia era muito estúpido e muito mais suicida de que Caifás. Tá entendendo? Caifás ficou vivo até lá, convivendo lá em Israel. E Jesus, quando foi para lá, e depois foi devolvida a memória dele, ele se lembrou de Caifás. Lá está Caifás. E Caifás viu ele crescer. Entendeu? Depois que Jesus cresceu e que chegou aos 17 anos, ele se lembrou quem era Jesus. Ah, tu é o Hare, que é o serafim, filho do Espírito Santo lá do céu. Entendeu? Aquele garoto cresceu. Ah, ele é o Hare. Pelo rosto de Jesus, era o serafim.
Harry reconheceu, entendeu? Pronto. Caifás queria matar Jesus Cristo, tá entendendo? Bolou várias formas de matar Jesus Cristo, não conseguiu. Deus não deixava, todo o tempo. E Jesus Cristo começou a pregar o Evangelho há muito tempo, desde os 15 anos de idade, ele começou a pregar o Evangelho. E quem ajudou Jesus a aprender oratória mais ainda foi Mateus. Na época era o homem mais inteligente do mundo, era Mateus, que era um negro, que era tributarista, entendeu? E também ele era escriba, entendeu? E se converteu a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo provou para ele que ele era Deus, porque Mateus estava doente, né? Ele tinha um problema no rosto, uma paralisia facial. Então Jesus curou e pronto, ele se converteu a Jesus e creu que ele era o Filho de Deus. Pronto, foi o bastante. E começou a ensinar oratória para Jesus Cristo, entendeu? E Jesus Cristo ficou uma máquina de combate. E Jesus Cristo começou a pregar em parábolas, porque Caifás todo o tempo estava de olho nele, junto com Índia, né? Aí a Índia não estava na época lá. Índia estava na Índia. Caifás estava lá em Israel. Entendeu? Pronto. E todo o tempo observando ele. E todo o tempo tentando deturpar aquilo que Jesus Cristo pregava. Ele começou a imitar Jesus Cristo. Entendeu? Pregando nas sinagogas. Da maneira que Mateus ensinou Jesus Cristo. Ele estava ensinando para poder deturpar, para estragar. E não conseguiu. Entendeu? Então, ao passar do tempo, depois que alteraram a Bíblia, fizeram angu de caroço e disseram muitas coisas contra Deus, dizendo que Deus é capaz de matar crianças, porque na época de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças recém-nascidas. E isso foi uma mentira. Uma grande mentira. Já inventaram besteira. Entendeu? Como é que Deus ia deixar muitas crianças morrerem? Como é que Herodes ia dar uma ordem dessa? Se ele desse uma ordem dessa, ele seria morto pelos soldados. Por quê? Tem soldado que tem um filho dele lá na cidade, rapaz. Está recém-nascido, tu vai matar o filho do soldado. Tá entendendo? Não houve essa situação. Tá entendendo? Então tá. Então passou-se o tempo, né? Houve situações em relação à palavra de Deus, em relação ao Deus Espírito Santo, que eles agiram com muita ferocidade, alterando e tirando tudo sobre o batismo com o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Tudo que foi sobre o batismo com o Espírito Santo, eles alteraram. Tem uma palavra que diz que Jesus Cristo falou: vá e não peques mais, e busque o Espírito Santo como eu te ensinei. Aí a pessoa ia e buscava o Espírito Santo em jejum e oração. Entendeu? Porém, né, eles alteraram. Mas lá em Atos 9:9 fala que Paulo jejuou por 3 dias. Tá, mas ele não diz a hora, como foi, para quê, entendeu? Eles alteraram. Vocês estão entendendo? É necessário, é obrigatório o batismo com o Espírito Santo. É obrigatório. Tá entendendo? Então tem uma situação em que como é que se diz? A palavra de Deus, ela foi deturpada com a intenção de levar muita gente para o inferno. A maçonaria, né, a seita satânica, ela tem intenção, ela finge ser um cordeiro, mas não é um cordeiro. Entendeu? Ela odeia negros. Vocês estão entendendo? Ah, mas eu vejo um negro de chapéu maçom. Não, aquilo ali é passageiro. Depois eles mostram o cão chupando manga para ele e fica calado. Entendeu?
Mas o que eles mostram para eles ficarem calados? Os negros, hein? Demônio, gente. Demônio de 5 metros de altura. Mas como é que eu não vejo, hein? Bom, para um demônio aparecer, eles pedem o poder das trevas, que está ao redor do globo, entendeu? Que é o campo magnético que eu já falei. Ele vem e faz aparecer ele em alguns momentos. Ele tem 1 hora para ficar aparecendo para a pessoa, entendeu? O demônio. Tá entendendo? Só um instantinho. Roy, silêncio, Roy. Silêncio. Tá vendo? O cachorro até já foi embora. Tá. Tá legal. Então tá. Então, o demônio, né? Ele aparece e mete, no caso, medo em autoridades, mete medo em ricos, mete medo em pobres, entendeu? Fazendeiros, agricultores, entendeu? Donos de indústria. Legal, né? Dominar a cidade assim, né? E mete medo naquele cristão que não é batizado com o Espírito Santo, que não sabe que o batismo com o Espírito Santo é obrigatório. Então eles metem medo nele escondido e fica quieto aí. Mas Jesus Cristo falou sobre a sinagoga de Satanás, não já? Aquela ali é uma sinagoga de Satanás. Tá entendendo? Devido à igreja ficar se contaminando com o pecado do racismo e da falta de respeito para com o Espírito Santo, aumentou o quê? A quantidade de maçons, bruxos maçons, atrapalhando o batismo com o Espírito Santo, primeiro a conversão e o batismo. Claro que o batismo faz parte da conversão a Cristo. Começaram a atrapalhar os cursos de teologia que eles criaram, porque a maçonaria tem mania de criar conhecimentos. Os conhecimentos deles sempre vai para um lado, sempre vai mostrar um erro, entendeu? Os conhecimentos da maçonaria sempre mostram uma coisa que não é exata, entendeu? Como assim? Vamos supor a psicologia, ela não é exata. E Jesus Cristo falou: não chame ninguém de demônio. Não chame ninguém de louco. É demônio que está controlando aquela pessoa. Tá entendendo? Mas um demônio só controla uma pessoa quando ela quer. Tá entendendo? Ela segue aquele pensamento. É verdade, gente. É verdade. Teve situações que eu já vi pessoas falando, né? Que ela tinha vontade de dar um tiro na cabeça. De repente ela tinha vontade de dar um tiro na cabeça. Ia sair no jornal. Todo tempo vinha aquela coisa na mente dela. Entendeu? Aí ele foi perceber que é o quê? Que era demônio. Tudo bem. Então, tá. Então eles criaram a filosofia. Entendeu? E muitos que eram filósofos, não eram filósofos, eles estavam enganando eles. Entendeu? Eles aceitaram a maçonaria? Não, eles estavam com medo. Porque eles viram o cão chupando manga. Tá entendendo? Mas eles ficaram na deles lá. Tá entendendo? Eles viram um erro na filosofia e fingiram ser filósofos. Tá entendendo? Tá legal. Então tem conhecimentos criados pela maçonaria que ela não é exata. Quando um conhecimento mostra racismo, falta de amor ao ser humano, quando ela mostra erros contraditórios de procedimentos, né? Quando ela te força a aceitar ela, entendeu? Esse conhecimento não é bom. Tá entendendo? Tá legal. Então tá.
Então, vamos olhar para a conversão a Cristo. Né? A teologia foi criada por quem? Pela maçonaria. Foi criada pela maçonaria. Entendeu? Tudo bem. Mas eles vinham mentindo para as pessoas, dizendo que só pode ser pastor quem tem um curso de teologia. Isso é uma mentira. Todo cristão sabe que para você ser um pastor, você tem que ter um chamado sobrenatural do Espírito Santo. Aí você se torna quê? Um pastor. E geralmente aquele pastor, ele é o quê? Batizado com o Espírito Santo. Tem gente que diz que basta ele ser bom, basta aceitar Jesus, eu já sou batizado com o Espírito Santo, Deus derramou sobre toda a carne. Não é assim. Tá entendendo? Não é assim. Tu que tem que buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo não buscou Paulo. Paulo buscou o Espírito Santo. Os apóstolos, né? O Espírito Santo não buscou eles. Eles que buscaram o Espírito Santo. Tá entendendo? Tá legal. Então tem situações em que criaram a teologia para atrapalhar o evangelho de Cristo. Tá? Para mentir para as pessoas. Por quê? Era para ter na teologia o batismo com o Espírito Santo na prática. O batismo com o Espírito Santo na prática. Ah, mas a teologia, ela tem de várias religiões. Legal. Várias religiões, né? Legal. Eu estou falando para os cristãos então, tá bom, amigo? Vamos para os cristãos. Cristão. Todo cristão sabe que existe o batismo com o Espírito Santo. Ele é obrigatório. Obrigatório. Ah, mas tu me mostra alguma coisa na palavra que ele é obrigatório? Sim, te mostro, né? Lá em Efésios 1:13. 1:13. Lá em Efésios 1:13 fala sobre o selo de Deus, que foi um versículo criado pelo Deus Espírito Santo. Entendeu? O selo de Deus. Tá entendendo? Praticamente é isso. Tá entendendo? Tudo bem. Então, o batismo com o Espírito Santo na sua vida é o selo de Deus. Ninguém tira mais a tua salvação. Tá entendendo? Ninguém te mata. Ah, mas a pessoa morre. Eu já vi cristão morrer, sim. Nem sabe o que acontece em oculto. Entendeu? E Deus já enganou um monte de bruxos por causa disso. Tá entendendo? Senão eu vou querer copiar. E ele sabe copiar. Deus te livre. Deus te livre. Mas sabe mexer na mente das pessoas, na mídia. Mas sabe muito bem mesmo. Entendeu? Tá legal. Então, tá acontecendo o quê? Tá acontecendo uma situação em que o curso de teologia não ensina na prática o batismo com o Espírito Santo. Não é verdade? Eles ensinam o batismo. Tá legal. Né? Eles sabem como é o batismo. Não, tem que se batizar com o Espírito Santo. Como? Né? Lá em Atos 9:9, Paulo se batizou com o Espírito Santo. Foi? Foi. E aí? E aí que Ananias veio e tal, entendeu? Batizou com o Espírito Santo e tal. Acabou. Não é para falar mais nada, tá? O Espírito Santo é consolador? Sim, o Espírito Santo é consolador. Tudo bem. O Espírito Santo te toma? Sim, o Espírito Santo toma a pessoa, tá? Mas como é que eu batismo com o Espírito Santo? Bom, o batismo do Espírito Santo não é preciso tu puxar o batismo. O Espírito Santo já vem atrás de ti, tu é bom, tu aceitou Jesus. Não é assim. Estão ensinando errado. Tá entendendo? Por isso que a igreja, a verdadeira igreja de Cristo, está se batizando em oculto no Espírito Santo. No ou com o Espírito Santo, né, irmão? No ou com o Espírito Santo. Tá bom? Então, tá. Então, muitos estão se batizando em oculto com o Espírito Santo. Entendeu? Por quê? Porque os bruxos da maçonaria estão atrapalhando dentro da igreja o batismo com o Espírito Santo. Entendeu?
Tem muitos pastores no altar que não são batizados no Espírito Santo. Quer ver uma coisa? A igreja ela está toda preta, toda escura. Tá entendendo? Ela fica toda escura. Tem um telão atrás da igreja. Tá entendendo? Aquele telão ali, a maçonaria pode entrar em contato com todos eles e todos têm que obedecer. Tá entendendo? Senão é morto. Ah, mas eu sou de Jesus. Meu amigo, ele vai te matar. Mas já pedi perdão dos meus pecados. Tu pediu perdão? Legal. Tu não vai morrer. Legal. Tá. Tu não buscou o Espírito Santo. Tá, tudo bem. O Espírito Santo te toma, né? Tá legal. Não é preciso buscar o batismo. Tá legal. Mas se tu pecar de novo, se tu pecar um pouquinho, Jesus não te perdoa mais. Tá entendendo? Ele mesmo fala na palavra que Deus não tem como inocente, o indivíduo só vive pecando várias vezes. Entendeu? O indivíduo é racista. Entendeu? Pede perdão do pecado, Senhor me perdoa, eu sou racista, me perdoa, tá, acabou. Aí chega lá na empresa dele, tem um funcionário lá que ele é ótimo para ser um diretor. Ele é negro, mas ele é ótimo para ser um diretor. Ele não chama ele. Chama aquele fulano ali, é o fulano ali que ele é maçom. É aquele de olhos azuis, branco, alto, de 2,3 metros de altura. Chama ele pra cá. Mas o fulano ali, ele é bom, senhor. Eu sei. Não, ele é bom, mas deixa ele lá no canto dele. Chama o fulano ali, tá bom? Ele não chama. Ele pecou de novo. Tá entendendo? Ele é racista. Aquele estava na vez e era competente, o outro não era. Ele é racista. Aí depois ele vai de novo, Senhor Jesus, me perdoa, Senhor Jesus, eu sou racista. Acabou, né? Tá legal. Aí vem a maçonaria e diz, olha, deposita tal coisa na nossa conta. Entendeu? Se não, tu vai ver só o cão chupando manga. Eu sou de Jesus, cara, tu vai me matar? Tu vai me matar. Eu vou preparar o teu caixão. Realmente eles matam. Ou ele com câncer de próstata, geralmente só para despintar, para ninguém saber que foi a maçonaria, eles colocam câncer de próstata nele usando o poder das trevas. Só para despintar. Tá entendendo? Poxa, aquele cristão ali, ele tá com câncer de próstata, sim, mas ele é cristão, ele é evangélico, ele é evangélico. Entendeu? Mas você for perceber, ele é o quê? Ele é racista. Tá entendendo? Ele é racista. Ele é pecador. Ele não para de pecar. Mas quando uma pessoa se converte a Jesus Cristo e pede perdão dos seus pecados, ela tem um prazo urgente de 24 horas para se batizar com o Espírito Santo. 24 horas. Quando você aceita Jesus, é 24 horas para te não morrer na mão de um bruxo ou de um demônio. Porque tu vai pecar de novo, tu não vai aguentar. Vamos supor que tu era um adúltero. Tu vai pecar de novo. É verdade, gente. É verdade. Uma vez uma menina me encantou, eu era casado, eu me joguei de um prédio. Tô brincando. Eu me joguei de um prédio, para não pecar, mas não pequei. Tô brincando. Eu tô brincando, tá, gente? Tô brincando. Sem graça. Tá legal. Então tá. Mas é isso, gente. Aí vocês já viram aquele irmão que era bebum e tal? Ele aceitou Jesus, ele deixou as drogas e tal. Tá bom. Aí ele não buscou o Espírito Santo para ajudar ele, para ter autocontrole. Entendeu? O selo de Deus. Não procurou. E o que aconteceu? Hein? O que aconteceu? Ele vai ter uma recaída. Os demônios vão fazer com que ele em oculto tenha uma recaída. Vão atormentar ele porque ele sabe a sensação da droga. Eles vão atormentar ele até ele não querer mais, cara.
Tá entendendo? Deus te livre, Deus te livre. Então, é necessário o batismo com o Espírito Santo. Tá entendendo? Eu vou falar uma coisa para vocês. Já estamos no início da grande tribulação. Mas mais lá na frente existe assim uma visão de João, que disse: quem são esses, Senhor? Aí Jesus fala para eles: esses são aqueles que lavaram o seu sangue, aliás, foram lavados com o sangue do Cordeiro, sobreviveram à grande tribulação. Essas pessoas que sobreviveram à grande tribulação, que é muita gente, é porque a noiva não está preparada e não foram batizados com o Espírito Santo. Eles respeitam Jesus Cristo? Sim, tu respeita a pessoa de Jesus Cristo, mas porém tu não busca o batismo, que é a conversão, é a confirmação que tu respeita realmente o que Jesus Cristo falou. Tá entendendo? Porém, existem seitas que pregam o contrário. Não é preciso tu te batizar com o Espírito Santo. Ah, tu te batizando nas águas já é o batismo com o Espírito Santo. Não, tá errado. Se a pessoa não estiver lendo a palavra e saber as palavras de Jesus Cristo, ele leva ela ao erro. Tá entendendo? Muitas vezes eles erram porque querem. Porque recebem um dinheiro bom. Não é bom isso, gente. Tá entendendo? Então tá. Então existe esse tipo de boicote contra Deus. Se age contra o Espírito Santo, está agindo contra Deus. Deus criou esse batismo, essa confirmação, para mostrar, né, para aquela pessoa convertida quem ele é. Tá entendendo? E mostrar para ele o que? A proteção, a restauração, tá entendendo? E o sobrenatural e os mistérios de Deus. E livrar ela do que? Do pecado. Livrar ela da morte. Mas como assim livrar ela da morte? Batizado com o Espírito Santo? Sim. Jesus Cristo falou, né, que aquele que crê em mim, né, terá vida e abundância. Porém, o salário do pecado é a morte. Tá entendendo? Por isso que tem muitos cristãos dentro da igreja fazendo a vontade da maçonaria, que tem medo de morrer. Mas eles não se lembram do batismo com o Espírito Santo. Entendeu? Eu não tenho medo da maçonaria, que já vai acabar. Entendeu? Já vai acabar. Não te preocupa. O poder ao redor do globo já vai ser tirado. Acabou. Tá entendendo? Acabou a prepotência. Acabou a cara de pau. Entendeu? Acabou a falta de respeito para com seres humanos, de crianças a idosos. Acabou a falta de respeito? Vocês estão entendendo? Não tenho medo, não tenho medo. Ai daquele que bate palma em seus pensamentos para a maçonaria. Ai daquele que bate palma na sua boca para a maçonaria. Entendeu? Deus te livre, meu amigo, Deus te livre. Se você faz isso, você é o joio. Entendeu? E o joio vai ser feito o quê? Monturo. Vai ser feito um monturo mesmo de joio. Vai. Tu não vai conseguir te livrar, não. Deus vai te puxar na marra e te deixar lá. Entendeu? Tem que sair de perto daqueles que são o quê? De paz. Que se ajudam uns aos outros. Tá entendendo? Então tá. Existem situações de boicote contra Deus na mídia. Deus fez a mídia. Deus fez a internet. Deus fez a comunicação. E Ele vai provar isso para vocês. Entendeu? Que Ele fez, que Ele criou a comunicação e várias coisas para o homem.
criou o supermercado, tá entendendo? Tem muita situação na vida que pessoas desfazem da pessoa de Deus, né? Que dizem, Deus, o mundo tá essa desgraça por culpa dele. Tu não sabe nem o que se passou lá no início. Entendeu? Não tem lógica o homem, né, os humanos serem amaldiçoados só porque comeu de uma árvore, entendeu? Porque Deus estava testando aquele homem e aquela mulher e tirou da árvore o fruto do pecado e daí por diante foi amaldiçoado. Não foi isso. Mas eu creio que já vai começar, né, a profecia de Daniel 12. E o arcanjo Miguel com os anjos do Apocalipse, vocês sabem que existem esses anjos do Apocalipse e sabem que existe Miguel. Existe um versículo que diz que Miguel vai aparecer e ele vai pregar e vai dizer que eu estou falando a verdade. Tá entendendo? Mas quem levou a culpa? A mulher. Não é verdade? A mulher levou a culpa por causa do pecado. Porém, a maçonaria ela não gosta de mulher. Caifás, Índia e os outros que acompanhavam eles não gostavam de mulher. Ficaram aborrecidos com mulher. Porque houve uma mulher que fugiu com outro e voltou atrás porque ela não quis matar homens junto com o outro. Não aceitou matar. E viu que eles estavam muito loucos mesmo. Entendeu? Muito ferozes. Não adiantou nada. Mas sempre é a culpa da mulher. Entendeu? Sempre é a culpa da mulher. Eles tentaram matar todas as mulheres do globo, não conseguiram. Uma hemorragia constante. E Deus, né, batalhou para não deixar elas morrerem. E todo o tempo parando a hemorragia. E o poder das trevas agindo, parece um robô. Aonde ele mexeu, ele vai lá de novo e coloca a hemorragia na mulher. Entendeu? Toda vez que a mulher estiver ovulando, que não é para ter mais nenhuma criança, é para parar o estoque de almas, o poder das trevas vai lá e toca na mulher e a mulher sangra na época da ovulação. Entendeu? Depois que o óvulo já está bastante tempo dentro da mulher, foi isso que aconteceu. Segundo Deus de Israel revelou para mim. Entendeu? Ele revelou para mim. Tá bom? É isso aí que o anjo vai falar em público. O anjo vai falar em público isto que eu estou falando para vocês. O arcanjo Miguel. Tá bom? Aí tem gente que coloca na porta, né, o arcanjo Miguel pisando na cabeça de Satanás, né, e tal. Aí eu falo isso sobre arcanjo Miguel, ela diz, tu tá mentindo, arcanjo Miguel? Poxa, arcanjo Miguel, mas ela tá com a figura lá do arcanjo Miguel lá na porta da casa dela. Não é verdade? Existe isso, né? Interessante, né? Interessante. Existe aquele que prega o evangelho de Cristo, mas não quer que Cristo fale. Quem manda é a mãe, né? Quem manda é a mãe. O filho não manda. Ai, meu Deus do céu, é tudo contraditório. Tudo contraditório. Meu Deus do céu. Tá bom? E é isso que eu tenho para falar para vocês em relação a boicote, né, contra Deus. Né? Pessoas que não aceitam de jeito nenhum o batismo com o Espírito Santo. Não é assim. É o Espírito Santo que te toma. Eu digo, te toma. Mas só se tu buscar ele. Em jejum e oração. 5 minutos. Só de oração. Não é preciso 3 dias estar acordado. Entendeu? Em jejum, em 3 dias direto sem comer. Não. É da meia-noite às 9 horas da manhã. Só isso. Por que esse horário? Porque esse horário existe demônios que tocam na mente da pessoa de madrugada. Entendeu?
Aí a pessoa peca se ela quiser. Não é verdade? E é isso. Então, se você for perceber na mídia, existe boicotes contra Deus, né? Se colocarem uma pessoa evangélica, batizada com o Espírito Santo, cantando num programa infantil, ele está com fogo no estúdio. Tá entendendo? É verdade, muitos cristãos já sabem disso. Se for uma pessoa evangélica, batizada com o Espírito Santo, cantar em público, num programa infantil, ou seja lá onde for, ele está com fogo na emissora. Tá entendendo? Eles não aceitam pessoa batizada com o Espírito Santo. Verdadeiramente. Ai daquele que finge ser batizado com o Espírito Santo. Tu sabe o que acontece contigo, né? Tá bom, mas vai chegar já o dia que vão pegar muito tapa de demônios. Não é anjo que vai dar tapa, não. É o demônio mesmo. Entendeu? Tá legal. Vai ser liberado por Deus. Tá liberado, liberado. Eu só vou salvar os meus. Só vou salvar o meu. Não é verdade? Então tá. Gente. Então, o mundo atual, né, só dá certo aquilo que é errado. Entendeu? Só dá certo aquilo que é errado. Se você tiver um pecado, tu tá dentro da sociedade maçom ou a sociedade humana. Legal, dá tudo certo pra ti. Tu tá em pecado, tudo certinho, certinho, certinho. Entendeu? Por isso que o Espírito Santo tem separado os dele para ajudar. Agora sim, existe, ele não deixa, não. A vida de um batizado com o Espírito Santo, ele sofre desempregado, não consegue nada, não é nem rico. É rico sim, mas ele não deixa aparecer na mídia. Não é verdade? Existe o batizado com o Espírito Santo que é rico. Existe sim, mas ele não gosta que saiba. Tá bom? Bom, gente, eu agradeço a todos. Desde já, eu vou expor aqui a minha playlist, que é a playlist Deus e Espírito Santo. Existe a playlist Deus Altíssimo, que é só de vídeos, igual a este. E existe a Igreja de Cristo, que é outra playlist minha, no YouTube, tá bom? Eu criei uma outra playlist, que eu já vou publicar, que é Deus e Espírito Santo, Avivamento da Igreja. Deus e Espírito Santo, Avivamento da Igreja. Eu fiz isso para fugir dos hackers da maçonaria, que eles estavam alterando os títulos da minha playlist. Mas Deus não deixou eles excluírem o vídeo, tá bom? Eles estavam tentando excluir e não conseguiram. Então Deus deixou que eles alterassem o título para mostrar para mim, para eu provar um dia para uma igreja pentecostal o que os hackers da maçonaria fizeram com o título, tá bom? Só para mostrar para eles o que eles fazem de boicote contra Deus, tá bom? E também tem o meu Pinterest, que é um site de imagens surreais, alta qualidade, que tem muita coisa bonita ali e tem muita coisa do céu, revelação do céu lá, tá bom? Lá está a imagem de Jesus Cristo, do verdadeiro rosto de Jesus Cristo e do Espírito Santo e dos deuses do céu, tá bom? Lá em Contador Davi, se você digitar Contador Davi, tem eu e meu filho, o Mateus, tá bom? Mateus, que é o garoto lá da cabanagem, o garoto NPI, que é o garoto muito inteligente, tá bom? Desde já agradeço a todos. Fiquem com o Senhor Jesus Cristo, com a paz de Jesus Cristo, com a paz do Espírito Santo e com a paz do Deus de Israel, o Deus criador de toda a existência e criador dos deuses também. Tá bom? Até mais, irmãos.